Muito boa noite, começando o nosso programa Na Raça, aqui no nosso canal Smart 23 da sua Cabonete Osasco, o seu canal inteligente. Eu sou Diego Machado e a partir de agora a gente tem aquela meia horinha de segunda-feira, de quinta-feira, pra gente falar dos jogos do Campeonato Brasileiro, pra gente falar dos times aqui da nossa região também e vamos falar de outros esportes. Contamos sempre com a sua colaboração. Logo mais a gente vai ter mais gente fazendo parte aqui do nosso programa e contando sempre com a sua participação, com a sua audiência e com a sua interação conosco através do nosso WhatsApp 98824 1314. 98824 1314. Pode mandar também o seu alô através do nosso grupo no Facebook. Procura lá, Programa Na Raça, aí você tem um grupo lá no Face e nesse grupo você pode mandar tiração de sarro com o São Paulo que está caindo, ou Palmeiras que tá só contrata, só gasta e continua sem engrenar mesmo em todas as competições. Semana que vem vai ter uma semana aí bem decisiva aí para o Palmeiras. O Santos que está ali quietinho, vai somando os pontinhos dele, tá brigando também. O Corinthians que é o líder disparado. Todo mundo siga o líder, porque a quarta força tá lá na ponta e disparado. O retrovisor dos corintianos não tem ninguém na sombra, ninguém lá na rabeira. Até porque tá 8 pontos ainda na frente. Essa semana perdeu 2 pontos de vantagem. Nossa, ainda tá com 8, né? Então é ponto pra caramba pra tentar tirar. Quem tá em segundo é o Grêmio, mas o Corinthians está cada vez mais à frente, aí cada vez menos rodadas sobram e cada vez mais pontos que o Corinthians soma. Com isso, vai chegando mais próximo de conquistar o Campeonato Brasileiro. Ainda falta muito jogo, mas o Corinthians está muito bem encaminhado para essa conquista desse ano. Hoje, para começar o nosso programa, a gente vai falar um pouco dos times aqui da nossa região. A gente tem uns lances legais aí que a galera tá mandando pra gente. O pessoal do Cotiano, que tá sempre mandando recado pra gente, interagindo conosco, eles mandaram um lance aí, um gol de falta, um gol bonito de falta, do jogo Cotiano e Penharol. Vamos mostrar esse gol primeiro, Jimmy? Vamos lá? A hora que a gente tava mostrando o gol aqui, até perguntei pro Jimmy, né, que cuida aqui da nossa programação, se a gente não tinha mostrado esse gol de falta. Ele falou que não, com certeza. Eu já pensei o seguinte, então quer dizer que o Cotiano já tá fazendo bastante gol de falta. O diretor do São Paulo, dá uma passada lá, conhece o menino aí que tá batendo falta, que tá batendo melhor que todo mundo lá do São Paulo, que não chuta no gol, né? Agora vamos mostrar um outro lance do Cotiano também, que foi um gol do Naná Show. Gol do Naná Show, a gente já dá o placar também no jogo, mas vamos mostrar primeiro o gol do Naná pelo Cotiano. A gente está mostrando os gols do Cotiano e, claro, a gente quer mostrar também os gols do time do seu bairro, da sua região, da sua cidade, ó. Quando você for acompanhar os jogos do seu time, no campo perto da sua casa e tal, todo mundo tá com o celularzinho, pega o celularzinho assim, ó, grava com ele de lado, bonitinho assim, ó, filma lá os lances, filma lá e tal. Você pegou o gol? Manda pra gente, fala lá, o gol foi o terceiro gol do jogo Cotiano 3, fulano de tal 1. Esse foi o segundo gol que foi marcado pelo Cezinha Muvuca. Qualquer nome lá que você... O cara que fizer o gol, você manda pra gente. Tô contando com a sua colaboração, com a sua participação aí com a gente. Mandando os gols, pode mandar pelo zap que fica fácil. 98824 1314. 98824
13 e 14. Você tem os placares aí também, né, Jimmy, que a gente pode mostrar? Então vamos mostrar alguns resultados do final de semana. Vamos com os placares na tela e eu vou falando junto com... anunciando aí, ó. Teve Cotiano 9 a 4 no Unidos de São Jorge. Tivemos também o Andorinhas 1, Grêmio Casa Verde 3, Cachoeira 5, Quebrada FC 2, o Reserva FC 5 a 0 no Paysandu de Santana de Parnaíba. Esse segundo gol que nós mostramos do Cotiano foi do Naná Show contra Unidos de São Jorge, foi desse jogo aí. E o outro gol foi contra o Penharol, que a gente anunciou no começo do programa. E hoje a gente tem também uma foto da galera do time do Reserva FC, que jogou nesse final de semana. A gente deu o placar deles aí também, foi 5 a 0, né, que o Reserva ganhou. Aí, ó, a galera do Reserva FC mandando um alô também. Obrigado, galera. Obrigado pela audiência aí, pelo carinho com o nosso programa Na Raça. E a gente conta sempre com a sua participação também, mandando fotos, mandando os resultados, mandando quando vai ter os próximos jogos. Tem alguns jogos ainda que vai ter na próxima semana, que eu já tô com os jogos anunciados, informados aqui, inclusive do Cotiano. O Cotiano vai jogar nesse final de semana e tem uns próximos jogos que vão acontecer aí por esses dias. Deixa eu abrir aqui, já mostrar, falar pra galera também dos jogos que vão ter nesse próximo final de semana. Quer ver? Vamos lá, o Cotiano vai jogar esse final de semana. Cadê os placar? Cadê os jogos aqui? Ó, vai ter contra Cotiano e Próxima Geração. O jogo vai ser em Osasco. E na outra semana, no dia 29, esse jogo contra o Próxima Geração vai ser no dia 22. No dia 29 tem o Cotiano e o ADSA Andorinhas. A galera mandou agora no final da tarde aqui, ó. Pessoal, quando vocês puderem mandar, se puder, manda um pouquinho mais cedo pra gente, porque aí a gente consegue mostrar os lances, colocar aqui na telinha também. Aquele gol de falta que a gente mostrou foi do Dirley. O Dirley que fez o gol do Extra Cotiano contra o Penharol. Foi o primeiro gol do jogo do 9 a 4, do 5 a 0 lá que eles passaram pra gente também. O Andorinhas estreou um uniforme novo, bonitão. Ô galera do Andorinhas, traz a camisa para colocar aqui no varal aqui com a gente. Pô, ó, estamos aqui representado aqui com o Belo Passe Futebol Clube, a camisa do Osasco Audax. Temos também aqui conosco Cachoeira Futebol dos Amigos, Garotada Bung, Racing Osasco junto conosco. A galera do Black Power, Maloca Futebol e Samba, Vila Isabel e o Black Power Futebol do Salão. A gente quer a camisa também do seu time aqui conosco. A galera do Andorinhas, ó, tem uma camisa bonitona. Não deu tempo da gente colocar no programa de hoje, mas quinta-feira a gente coloca, mostra a estreia do uniforme de vocês. Esse final de semana, o Andorinhas estreou o uniforme, mas acabou perdendo aí, ó. Ficou moiado, perdeu por 3 a 1 pro Grêmio da Casa Verde. Tem um gol do Luizinho que eles mandaram aqui pra gente. A gente vai colocar no próximo programa na quinta-feira, tá bom? Quando tiver os gols, tiver os lances, galera, pode mandar um pouquinho mais cedo pra gente, pelo menos até meio-dia, 1, 2 horas da tarde, que a gente consegue já programar e colocar aqui no nosso Na Raça às 7 da noite, tá bom? Porque aqui o nosso programa é na raça mesmo, a gente vai fazendo tudo na unha, é bem na correria pra montar, pra preparar o programa pra vocês. Então, quando puder mandar, manda com antecedência que a gente vai botar os gols aqui. Na quinta-feira a gente vai mostrar a estreia do uniforme do Andorinhas, apesar da derrota, mas a camisa é bonita, hein? Tô querendo essa camisa aqui no nosso varal também. E você que tem o time no seu bairro, você que tem o time aí na sua quebrada, manda pra gente a camisa. Entra em contato conosco no 98824 1314, 98824 1314. Queremos os times representados, os bairros representados aqui no nosso programa, tá bom? Ó, já decorremos aí em torno de 10 minutos aqui do nosso programa Na Raça. Vamos fazer o seguinte, a gente vai dar aquela pausinha rápida e a gente vai voltar falando de Corinthians, Palmeiras, São Paulo, Santos, Campeonato Brasileiro, Flamengo que empatou com o Cruzeiro fora de casa. Alguns flamenguistas estão muito bravos, principalmente porque o time tem um timão, mas não tem um timaço, né? E não tá conseguindo alguns pontos aí que a torcida do Flamengo esperava. Torcida flamenguista hoje muito feliz com a contratação do goleiro Diego Alves também. E tem mais novidades para a gente falar e debater no próximo bloco. A gente vai dar aquela paradinha rápida, falamos dos nossos times aqui da nossa região, contamos com vocês mandando sempre os resultados dos jogos para a gente e a gente vai voltar para falar agora do Campeonato Brasileiro. Intervalinho, a gente volta já aqui no nosso programa Na Raça, no seu canal Smart, o seu canal inteligente.
De volta com o nosso programa Na Raça, aqui no seu canal Smart. E como eu falei que nós voltaríamos falando de Campeonato Brasileiro, vamos ao jogo de sábado à noite, Corinthians 2, Atlético Paranaense 2, o jogo lá no Itaquerão. Corinthians não venceu e ainda teve polêmica de lance, de pênalti e tudo mais. Vamos lá conferir. O Corinthians tomou o primeiro gol e que golaço, né, do lateral do Atlético Paranaense, Jonathan, né? Jonathan, ele fez um baita de um golaço, saiu deitando na zaga do Corinthians do jeito que quis, do jeito que não quis. Depois o Jô fez os 2 gols, né? O Jô vai pra Copa, tô falando isso faz tempo. Vamos lá. E depois, no final do jogo, o Atlético Paranaense acabou empatando a partida num lance que chutou, desviou. Parece que assim, o Corinthians, que tá dando sempre tudo certo, aconteceu de dar algo errado, né? Porque o Corinthians vem ganhando jogos com capacidade, com talento, com competência, mas a sorte também ajuda, né? E no sábado, quando o Corinthians jogou, além disso, teve uma polêmica de um lance de um pisão do lateral do Corinthians em cima do lateral do Atlético Paranaense que invadia a área. Muita gente criticou e tal. Olha, é aquele lance assim. Foi pênalti? Foi. Só que a fase do Corinthians é tão boa que às vezes não dá nem pra criticar, entendeu? Não dá nem pra criticar, porque dessa vez é aquele pênalti que se der ou se não der, o árbitro, de certa forma, acaba passando batido pela forma que o jogador caiu. Ele fez muito mais dramaturgia do que precisava pro lance, enfim. Foi pênalti, o árbitro não deu, o Corinthians está numa fase que está tudo dando muito certo. Esse pênalti não influencia em nada a vantagem que o Corinthians tem lá na frente, esses pontos tudo disparado lá, com trocentos pontos na frente, diferente do campeonato de 2015, que para mim teve uma contribuição digna da arbitragem para que o Corinthians fosse campeão, principalmente prejudicando muito o Atlético Mineiro. Mas não vamos falar de 2015, que já passou. Nesse lance foi pênalti, mas é aceitável que o juiz também não tenha dado pela forma que o lateral caiu, pela forma que ele invadiu a área, enfim. Mas foi pênalti e a maré de sorte do Corinthians ajudou para que não fosse marcado. Em compensação, no Palmeiras, vamos mostrar primeiro o jogo, depois a gente vai falar um pouco de um lance de pênalti também, que foi bem questionável, bem discutido no final de semana. Palmeiras jogou no melhor horário do futebol brasileiro, domingo às 11 da manhã. E eu não estou sendo irônico, estou falando sério. É um horário espetacular para jogo. Poderiam ter mais jogos no domingo às 11 da manhã. É um horário que eu particularmente sou muito fã, acredito que deixa para a família aproveitar o domingo, curtir um jogo às 11 horas da manhã. É um horário espetacular. O Palmeiras jogou esse horário e deitou o cabelo no Vitória, 4-2, o Dudu que rebentou com o jogo. Vamos lá, 4 Palmeiras, 2 Vitória.
Olha, o Palmeiras deitou o cabelo, fez 4-2, mas o lance do jogo foi o segundo gol do Vitória, hein? O cara pegou, meteu uma chaleira de quem entende do assunto. Pegou, meteu não é uma chaleira, né? A chaleira os caras falam mais aquela levantada de lado assim, mas ele deu um chapéu no cara, muito de futebol de várzea, muito de malandro mesmo. Belo chapéu e depois saiu tabelando, foi pra frente, fez o gol, um golaço do jogador do Vitória. Quem que fez esse gol, você sabe ou não? Hã? Não entendi. David. O jogador do Vitória fez um belo de um golaço, mas o Palmeiras deitou o cabelo, fez 4-2. Dudu acabou com o jogo, fez 2 gols, deu passe pro Mike fazer um outro gol. O lance que o Roger Guedes bateu o pênalti do Mina foi mandrake, hein? Nossa, que pênalti mandrake, meu Deus do céu. É assim, ó, nos últimos jogos o Palmeiras acabou sendo prejudicado por lances de pênalti que não deram, mas esse foi aquele mandrake, aquele pênalti mandrake mesmo. E nesse momento tava 1-0 ou 1-1 esse jogo, tava 1-1, tava 1-0 pro Vitória no lance do pênalti, não foi? 1-0 pro Vitória no lance do pênalti. Aí o Palmeiras empatou o jogo com esse pênalti que foi bem questionável, para não dizer que não foi, tá? Foi bem questionável, para não dizer que não foi pênalti. Mas como é aquele negócio, uma hora você ajuda, uma hora você recebe ajuda, outra hora você é atrapalhado. Geralmente tem times que são mais ajudados, outros mais atrapalhados do que o habitual. Mas o Palmeiras tem sido muito balanceado. Nos últimos jogos acabou tendo pênaltis que não foram e dessa vez teve um pênalti que não foi e o juiz acabou colocando ali na marca da cal para o Roger Guedes empatar o jogo contra o Vitória. Vamos lá, de Santos e Botafogo não teve gol, né? Santos e Vasco não teve gol. O jogo foi no Engenhão lá do Botafogo, mas o jogo foi contra o Vasco. E nesse jogo foi público zero, parecia jogo de pelada mesmo, assim, sabe? O próprio Levir Coupe na coletiva disse que, nossa, é terrível. Ele falou assim, eu prefiro que tenha alguém me xingando de burro do que outra coisa, do que não ter ninguém no jogo. Falou assim, é muito ruim, né? Jogar num estádio que não tem ninguém. Se bem que vamos combinar uma coisa aqui, hein? Santos reclamar que não tem torcida. Vamos fazer um acordo aqui? Ultimamente o Santos não tem levado muita torcida lá na Vila Belmiro, não, né? Então, só pra... Vamos lá, o Santos empatou em 0-0 com o Vasco, não teve gol, não tem lance pra mostrar. Mas... aquele negócio. Vamos explicar o porquê do jogo sem torcida. O Vasco tem uma baita de uma treta contra o Flamengo no jogo em São Januário. Foi punido, não poderia jogar em São Januário. O jogo foi levado para o Engenhão sem torcida. E aí o jogo foi 0-0, assim como o público 0 e o resultado também, os lances 0. Então, jogo que poderia ter economizado a vida de todo mundo no domingo, né? 0-0 foi um pontinho para cada um, economizar a vida de todo mundo. Jogo que não vai marcar a história no Campeonato Brasileiro. Agora vamos falar do São Paulo em eterna crise. Vamos lá. Perdeu mais uma, já é a 9ª, sem vitória. Foi lá em Chapecó e Chapecoense 2, São Paulo 0. Vamos lá. O Júnior Tavares nos enganou. Enganou, de verdade. A torcida do São Paulo acreditava que ele seria uma boa recuperação para o lado esquerdo do São Paulo, que vem capenga há muitos anos, há muito tempo. São Paulo tem um lado esquerdo muito capenga. O ano passado tinha Carlinhos, tinha Mena, no ano retrasado tinha Reinaldo.
assim, a desgraceira ali naquele lado já vem há muito tempo. E o Júnior Tavares vem confirmando à risca que a lateral esquerda do São Paulo continua sendo um problema. A torcida do São Paulo no começo do ano até se iludiu um pouco com o Júnior Tavares, mas acho que agora ele já mostrou que ele é só o Júnior Tavares. E não dá para confiar, não dá para apostar nele. E não é o único culpado, tá? Ele, no caso do jogo desta semana, o gol de cabeça, o primeiro da Chapecoense, foi em cima dele e ele perdeu a bola para o segundo gol. Nesse final de semana, ele foi o principal alvo aí da torcida, junto com o Wellington Nem, né? Que nem chegou, nem joga, nem chuta, nem faz porcaria nenhuma. É o Nem. O nome dele tem que ser Nem mesmo, porque nem uma coisa nem outra. E é isso que ele tem feito pelo São Paulo. Nem mal, nem ruim, nem péssimo, não tem nota para dar para o Nem. É o que ele tem feito mesmo. Agora, falando de diretoria, falando de Dorival Júnior. Chegou agora, pegou aí 2 jogos, perdeu os 2, né? Perdeu os 2 não, empatou com o Atlético Goianiense em casa, o Lanterna em casa, é derrota, né? Mas somou um pontinho lá e tal. E olha, ontem com toda essa desgraceira, com tudo isso, com toda essa porcaria toda, se o São Paulo tivesse, se o Avaí tivesse perdido o jogo que estava perdendo até quase o final, o São Paulo seria o primeiro ali que estaria na zona de rebaixamento. Se tivesse ganho ontem, talvez estaria até fora, dependendo do saldo com a Ponte Preta. Não estaria fora, mas estaria com a mesma pontuação da Ponte Preta. Então assim, ainda com toda a desgraceira, ainda tá ali, ainda esperando para escapar ainda da zona do rebaixamento. Hoje, o time do São Paulo, ele não tem nada. Então, assim, é um bagunçado em campo e com jogadores que parece que têm peças boas, mas parece que não se encaixam nunca. Há uma insistência muito grande para que se recupere o Wellington Nem, para que bote o Júnior Tavares para jogar, para que o São Paulo tente aproveitar esse Jonathan Gomes que chegou, mas a torcida já tá pegando no pé do cara. A fase tá ruim, meu. Vai pegar mesmo, vai grudar na orelha do cara. Vou fazer um prognóstico aqui que eu vou torcer pra eu estar errado, tá? Vou torcer pra eu estar errado. Mas o São Paulo nos próximos 4 jogos, o São Paulo vai somar 1 ponto. Contra o Curitiba em casa. Detalhe, esses 4 jogos são 3 em casa, tá? São Paulo pega o Vasco agora na quarta-feira, pega o Grêmio na segunda-feira, depois pega o Botafogo fora e depois pega o Coritiba em casa, fechando o primeiro turno. É o 19º jogo que fecha o primeiro turno. Eu acredito que o São Paulo vai somar 1 ponto. E esse 1 ponto é no empate contra o Coritiba em casa. Então, tomara que eu esteja errado, mas esse é meu prognóstico diante dessa cena que está o time do São Paulo. Só faço um pedido. Eu não sei quem... o Dorival não vai me assistir, ele tá... o Leco muito mesmo. O Leco acho que nem sabe quem joga no São Paulo, né? O Leco, presidente, ele não sabe nem quem tá lá. Mas eu só vou fazer um pedido aqui. Põe a porra do menino Lucas Fernandes pra jogar. Tira o Cueva, que não tá jogando nada, quer ir embora. Quer ir embora? Manda vir o dinheiro. Se não vai vir o dinheiro, manda ele pra Cotia. Cotia é legal, é bacana lá, deixa ele em Cotia lá. Tem o Shailon, tem o Tomás, tem a molecada que contratou e bota esses moleques pra jogar. Já que tá na desgraceira, vamos tentar arrumar um time, pelo menos. Arrumar um time com cara de time. O Marcinho, quando entra, é melhor do que o Wellington Nem. Porra, por que insistir no Wellington Nem? Bota o Marcinho pra jogar. O Wellington Nem foi mais caro, tem que custear? Tá bom, então bota ele quando tiver ganhando, se ganhar mais um jogo no campeonato, bota ele quando tiver 2-0 já. Aí tenta recuperar ele, não recuperar ele com o nego já botando no pé daqui, ó, na jugular dele quando já tá sempre perdendo o jogo. Me ajuda aí, pô. Me ajuda aí, vocês estão de palhaçada. Ó, já deu nosso horário aqui. Obrigado pelo carinho da sua companhia. Esse programa depois vai subir no YouTube, vocês podem nos acompanhar por lá também. É só procurar como Na Raça. Com certeza você vai achar nosso programa lá. E aí você confere aí pelas datas de cada programa e pelos assuntos que mais te interessam também. A gente vai falar de novo na quinta-feira, a partir das 19 horas, aí já com resultados também da 16ª rodada, já 16ª rodada que vai ter no meio de semana. Tem São Paulo e Vasco, tem Palmeiras e
Palmeiras e... A gente confere aí durante a semana. Esqueci os próximos jogos dos outros times também. Vamos lá, a gente se fala na quinta. Até mais.